Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao segundo bloco do programa Acalento. Nós temos hoje aqui uma galera fantástica que está falando sobre hipnose. E então agora eles vão continuar falando um pouquinho sobre a história da hipnose. Então, vamos começar com quem? Comigo. Então tá certo. Gustavo, conta então um pouquinho da história da hipnose para os nossos internautas. Bom, Túlio, eu vou falar um pouquinho do que é, porque o pessoal fala, você vai hipnose, o que é hipnose, o que é esse negócio? Então, gente, hipnose, a definição que você encontra hoje em dia, hipnose é um estado alterado de consciência, ou seja, onde a sua consciência ela está reduzida e você aceita algumas sugestões. É um estado que você entra todos os dias, tá? Não é um estado onde o hipnotizador, ou o hipnotista, no caso, domina a mente do hipnotizado, não é nada disso. É apenas onde a sua consciência se reduz um pouco e você fica mais aberto às sugestões. Isso acontece todos os dias. Quando você conversa com um amigo, quando você está um pouco mais triste, você abaixa um pouco essa consciência, seu lado crítico, essa parte de você que critica tudo que você faz, tudo que você pensa, e ela começa a olhar com os outros olhos, as sugestões dos outros, as opiniões das outras pessoas. Então, essa é uma definição que se utiliza muito, tá? Não só aqui no Brasil, mas fora, que é um estado de consciência alterado, onde o seu consciente é reduzido e você está mais aberto a sugestões exteriores e também suas autossugestões, tá? Outro conceito que se utiliza para definir a hipnose, ele vem ali do behaviorismo, onde a pessoa é condicionada, ela é condicionada a fazer algo, ela é condicionada a ver um objeto como um outro objeto. Gustavo, está muito estranho, não estou entendendo o que você está falando, então vamos deixar uma forma mais clara. Quando a pessoa, você vê lá na TV, a pessoa comendo uma cebola, achando que é uma maçã, nessa definição voltada para o behaviorismo, de condicionamento, a pessoa ela é condicionada a comer a maçã e ela sente aquele gosto, ela sente aquele cheiro, ela tem todo esse condicionamento, essa predisposição a sentir tudo isso. E naquele momento ela simplesmente só troca o que é cebola por maçã. Na cabeça dela ela simplesmente troca. Só há uma troca bem simples. Ou seja, o gosto, o cheiro e até mesmo a visão, o paladar, a textura, tudo isso se altera na cabeça dela. E aí, quando se altera na cabeça dela, se altera na realidade dela. Então vira a realidade dela. É simplesmente isso. Então, quais são as duas definições de hipnose? Primeira, é um estado alterado de consciência, onde algumas frequências cerebrais se alteram, sua consciência diminui um pouco, você para de ser chato, crítico com tudo que as pessoas falam e você aceita mais sugestões e opiniões. E a outra definição é, você pega algum condicionamento que você já tem para algum objeto, alguma coisa que você faz no seu dia a dia, algum estado emocional, alguma lembrança e coloca em outro. Ou seja, se você está triste, você lembra do momento feliz, você começa a agir como se estivesse feliz. E isso, basicamente, é a definição de hipnose. Pô, muito legal. Vamos lá, então. Pedro, você tem mais alguma coisa para agregar? Sim, agora sim podemos falar um pouquinho da história da hipnose. O Gustavo explicou muito bem o que é a hipnose, mas de onde surgiu, onde apareceu, isso aí continua sendo um mistério para a maioria das pessoas. E os primeiros relatos que a gente tem de alguma coisa parecida com hipnose no Egito Antigo, que tem nas gravuras, pergaminhos, dentro das pirâmides, da figura de um terapeuta e com um paciente e ele dando sugestão, falando coisas, deixando o paciente relaxado. Então a gente tem os primeiros registros e relatos do que possivelmente era a hipnose na época. Mas a hipnose formalmente, ela começou a aparecer mesmo na sociedade na época do Mesmer, que é o criador do magnetismo animal. Algumas pessoas já ouviram falar de mesmerismo, magnetismo animal, os fluidos corporais. Isso daí vem do Franz Anton Mesmer, na França do século XVI, um pouco antes da Revolução Francesa. Ele curava as pessoas, ele deixava as pessoas numa sala, em uma roda, e mexia no fluido corporal das pessoas, como ele dizia, no magnetismo, e curava essas pessoas. E aí ele começou a virar muito conhecido, ficar muito conhecido na época, na França, e o Luís XVI, imperador da época, decidiu averiguar. Cara, o que está acontecendo aqui, que todo mundo entra na sala desse cara e esse cara resolve, esse cara é um bruxo, o que é? O que o Luís XVI fez? Ele chamou três cientistas da época, entre eles o Benjamin Franklin, dos Estados Unidos,
E o Benjamin Franklin foi averiguar o que era. E ele chegou à conclusão que aquilo não era nada mais do que a imaginação das pessoas. Aí ficou todo aquele negócio, toda aquela confusão na França, e o Mesmer acabou entrando em desgraça, acabou morrendo desconhecido, e teve um fim trágico e ninguém mais falava em hipnose, ninguém mais falava em mesmerismo. Porém, pouco tempo depois, surgiu o James Brady, intrigado com as descobertas de Mesmer, e começou a estudar mais o que era aquele fenômeno que acontecia quando o Mesmer derrubava as pessoas na roda e fazia elas curarem dos problemas dela. E aí ele chegou à conclusão de que era um estado de sono. E ele chamou então de hipnose, foi o criador do termo. Porém, ele descobriu que realmente não era um estado de sono, era um estado próximo ao sono. Ele tentou mudar o nome da hipnose, mas não conseguiu. Até porque ele tentou mudar para um nome meio idiota, monoideísmo. Então, o pessoal não gostou muito na época, ficou hipnose mesmo, ainda bem que a gente chama de hipnose até hoje. Depois do James Brady, a gente ainda teve várias outras figuras no cenário internacional, entre elas o James Esdale, em 1845, que fazia cirurgias com hipnose, fazia amputações com hipnose. A indústria farmacêutica na época até propagou o boato que hipnose não existe, boato que até hoje para algumas pessoas ele é verdadeiro, mas é graças à indústria farmacêutica da época que estava começando a produzir anestesia, estava crescendo naquela época, não gostou de ouvir que alguém fazia cirurgia com hipnose e acabou falando um pouco mal da hipnose. E daí surgiu vários outros nomes, mas no mundo contemporâneo, os dois caras mais importantes é David Elman e Milton Erickson, que já são do século XX. O David Elman ele é o cara que compilou a hipnose clássica, ele criou as emoções clássicas, e o que muito do que a gente conhece hoje de hipnose é graças a ele. E o Milton Erickson, ele era um psiquiatra da época nos Estados Unidos, morreu em 1981, e ele tinha dificuldade de locomoção porque ele tinha poliomielite. Então o que ele fez? Ele queria hipnotizar as pessoas, mas ele não conseguia, ele não tinha dificuldade de mexer nas pessoas, de movimentar. Então ele, foda do jeito que é, desculpa a palavra, mas criou a hipnose dele, chamou de hipnose ericksoniana, que é a hipnose conversacional, que são as duas vertentes de hoje, a hipnose ericksoniana e a hipnose clássica, que vem do David Elman. E essa diferença então entre a hipnose ericksoniana e essa outra, qual que é a diferença em si? O que muda de uma hipnose para outra? Ou as duas são muito parecidas? O estado, Túlio, ele é muito parecido. Ele é igual, o estado que a pessoa fica. No entanto, a hipnose ericksoniana ela é mais conversacional, ela é falada. O Milton Erickson ele contava muitas metáforas, muitas histórias, afinal ele não tinha capacidade de ir até as pessoas e tocar nelas. Já a clássica não. A clássica, você dá uma indução na pessoa, você puxa um braço, você usa o pêndulo, usa uma espiral e você já deixa a pessoa no estado de transe mais rápido. A hipnose clássica ela é muito mais rápida que a hipnose ericksoniana. O que significa dizer que ela é melhor? Não. Significa dizer que ela é mais rápida. Algumas pessoas se dão melhor com a hipnose mais conversacional, a hipnose mais falada. Tem uma pergunta aqui do Ney. Se a hipnose, aquela hipnose feita na rua, aquilo ali é armação ou aquilo ali é verdadeiro? Essa pergunta é uma pergunta, muito obrigado por essa pergunta, tá? A gente recebe muito esse tipo de pergunta. Inclusive, quando a gente já faz esse tipo de abordagem há um tempo atrás, né? Hipnose de rua, street hipnose, que o pessoal chama. Normalmente, a pessoa tem certeza que aquilo ali é de mentira, que a pessoa está combinada, é tudo fingido. Mas, na verdade, nada mais é que a pessoa experimentando o estado de transe, vivendo aquilo que ela já vive todos os dias. O estado de transe, gente, é uma coisa que você vive todos os dias, você entra nele todos os dias. A única coisa que o hipnólogo, no caso, faz, ele te guia para esse estado. E nesse estado tudo é possível. A mente consegue fazer várias e várias coisas. Vocês mesmos em casa, você já deve ter, por exemplo, você está em casa. Você está às vezes falando no celular. Está lá falando no celular. Aí você fala, caramba mãe, não sei onde que está meu celular. Estou procurando há tem horas. Você está falando no celular. Mas você não sentiu o celular. Você não viu o celular. Por quê? Simplesmente porque você tinha tanta certeza, mas tanta certeza que o celular não estava ali, que sua mente fez disso verdade. Ou seja, você fez uma afirmação, uma sugestão para você mesmo. O celular não está comigo. Sua mente aceitou e fez isso verdade, tornou a sua realidade. Você não via, não sentia o seu celular.
Isso acontece muitas vezes também. Outro exemplo, quando você está dirigindo, muitos de vocês devem dirigir e outros também pegando ônibus, mas vamos pegar o exemplo de dirigir. Você está dirigindo, tranquilo, pensando, viajando na sua mente. De repente, passou um pardal e você, caramba, qual a velocidade que eu passei no pardal? Você não tem nem ideia. Por quê? Porque você estava tão focado, tão concentrado naqueles pensamentos, em outra coisa, a não ser o pardal, que você nem se lembra qual velocidade você passou. Às vezes você estava olhando para o velocímetro e não vê aquilo. Por quê? Porque a sua realidade estava no seu pensamento. E aquilo é o seu foco total no seu pensamento. Tudo que estava ali, sem ser o seu pensamento, é apagado, não é visto. Ele é armazenado, porém naquele momento não é visto. Outro exemplo para finalizar. Por exemplo, quando você está às vezes, isso acontece muito, o pessoal que é casado então, que assiste futebol no domingo, quarta-feira, isso acontece bastante. Como é que está lá? O maridão está lá sentado, vendo o jogo lá do Flamengo, Corinthians, etc. Vendo concentrado. Aí a mulher chega, amor, posso comprar aquele anel que eu queria tanto? Aí, o marido nem, isso, pode, beleza. A mulher fica feliz e o homem não tem nem ideia do que ele fez. Quando acaba o jogo, a mulher fala, vamos lá comprar um anel que você me prometeu? Que anel? Ele ouviu, porém, ele estava tão concentrado no futebol que nada mais importava. Tudo foi apagado, como se tivesse sido apagado. Entra por uma orelha e sai por outra. Você já ouviu esse ditado? Provavelmente você já ouviu. Vem daí. Você foca tanto numa coisa que nada mais interessa. Esse é o estado de transe. É simplesmente você focar em um só pensamento. E aquele pensamento torna realidade. O Cláudio aqui mandou uma pergunta bem interessante. Se ele pode fazer a mulher dele dormir com a hipnose, assim umas 5 horas direto, uma sexta-feira, entendeu? Ele pode fazer a mulher dele dormir uma sexta-feira com ela para dormir e ele pode voltar no dia seguinte sem problema nenhum. Quem pode responder? Essa é Qual é o nome do ouvinte? Cláudio, lógico que pode, desde que essa mulher aceite a hipnose. Como a gente fala na hipnose ninguém faz nada que não queira. Então, se essa mulher, ou se ela for suscetível à hipnose, um termo que a gente utiliza, que são as pessoas que entram em transe um pouco mais fácil, ela possivelmente ela vai te deixar em paz na sexta-feira à noite. Olha, Cláudio, uma boa informação para você. Mas para isso, para você aprender hipnose, para você ser um bom hipnólogo, você vai ter que procurar essa rapaziada para poder aprender. Porque, na verdade, acho que as pessoas acham que a hipnose é uma coisa simples. Eu vou lá, faço um cursinho e tal. Mas não é bem assim não, né? Quem pode responder? Ele. É o Gustavo. Opa! A hipnose, apesar de ela parecer muito fácil, né? Você vê na TV, estalou um dedo, o cara dorme, apaga. Tocou na testa, o cara esquece o nome. Falou para ele comer uma maçã, ele está comendo a maçã. Por que isso acontece? Não, isso acontece porque já tem todo um tem uma coisa feita anteriormente. Na TV você só vê o resultado, depois de muito tempo de preparação. Você só vê o depois, você só vê o que aconteceu. Então você só vê o efeito, você não vê a causa. Então acontece, é preciso todo um trabalho, é preciso explicação do que é a hipnose, é preciso que a pessoa entenda o potencial da mente dela, é preciso que ela entenda como é o processo, que o processo é seguro, que o processo é estável, que ela não corre perigo nenhum. E aí, a partir daí, a gente passa para alguns testes, para, exatamente como o Marco falou, identificar os canais de comunicação da pessoa e também identificar o nível de suscetibilidade que ela está naquele momento. Todo mundo é suscetível à hipnose, mas certos momentos a gente está mais, certos momentos a gente está um pouco menos. E tem algumas técnicas que a gente utiliza para que aumente essa suscetibilidade no momento. Então a gente utiliza essas técnicas, coloca a pessoa no estado de transe, coloca ela se sentindo bem, confortável e totalmente segura, e a partir daí a gente começa as sugestões. Lógico que tem toda uma filosofia por trás, tá, gente? Você vê aí, o Pedro falou o tanto de tempo que a hipnose vem se desenvolvendo. A partir daí tem várias e várias técnicas, várias e várias metodologias, tá, que a gente utiliza. E hoje em dia, a hipnose se desenvolveu tanto, mas tanto, que qualquer pessoa consegue entrar no estado de transe rapidamente. É só preciso que ela se concentre e imagine, nada mais que isso.
A Aline fez uma pergunta, se através da hipnose é possível fazer uma cirurgia, se uma pessoa tem problema com anestésico. Acho que é melhor a pessoa responder o Pedro, né? Ou Pode ser. Oi, Aline, tudo bom? Muito obrigado pela pergunta. Sim, com certeza é bem possível. Na época do James Esdale, em 1845, isso no século XIX, ele já realizava amputações e outras cirurgias. Hoje em dia, na França, você só pode fazer um parto com anestesia hipnótica. Você não pode usar a anestesia normal, até para não prejudicar o bebê. Já teve uma cirurgia realizada aqui no Brasil, de peito aberto, com a pessoa hipnotizada, porque o paciente tinha alergia à anestesia. Então, é possível sim, já vem sendo realizado, já foi realizado várias vezes desde antes do século XX, e o que a gente trabalha aqui é para propagar a hipnose cada vez mais, e principalmente no meio médico, porque, como vocês podem ver, uma grande ajuda, um grande adicional para as pessoas que têm problemas com anestesia. Tá. Vou passar agora para o Marcos. Fala, Marcos. Desculpa, Gustavo. O pessoal deve estar assim curioso. Nossa, mas a hipnose dá para fazer tudo isso, mas não estou entendendo. Então vou contextualizar só um pouquinho para você entender. O que dá para fazer anestesia? Quando você sente dor, a dor nada mais é que um impulso nervoso que vai para o seu cérebro e é interpretado como dor. Perfeito? Então você só sente dor porque o seu cérebro fala, isso que chegou aqui para mim é dor. Porém, se você está no estado de transe e eu te sugestiono que aquela mão ou aquela mão está anestesiada, que ela passou uma pomada hipnótica, ou até mesmo que aquela mão não é sua, é apenas um pedaço de carne qualquer, ou é a mão de outra pessoa, o seu cérebro interpreta de outra forma. Ou seja, ele vê aquilo acontecendo e ele fala, aquilo não é meu braço. É simplesmente o braço de outra pessoa. Se é o braço de outra pessoa, isso não pode ser dor. Se eu não sinto dor na mente, eu não sinto dor no corpo. Então é basicamente isso. É só questão de interpretação. Se o cérebro interpreta que aquilo não é dor, não é dor. Ok, gente, a gente vai dar um intervalinho rapidinho, tá, para vocês, e já voltamos. Aproveite para convidar seus amigos, parentes, colegas, até mesmo seus inimigos, para vir assistir o nosso programa aqui na TV no Brasil. Ok? Já voltamos.